com o bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. João Massano, sempre à quarta-feira na Boa Noite, Doutor, bem-vindo. Vamos aos temas que persistem na ordem do dia. Vamos começar pelo processo por alegados abusos e tortura na esquadra do Rato. Dos 24 agentes indiciados, 8 foram ilibados e 3 ficaram com ordem de prisão em casa e que estão entre os 6 sobre os quais a juíza teve uma frase que é elucidativa, disse que tinham uma energia delituosa muito intensa. Portanto, que são polícias, isto traduzido em miúdos, são polícias, mas com uma grande tendência para o crime. Foi pelo menos assim que eu o entendi. Nesta fase do processo, conclusões é que consegue tirar, até porque já foram ouvidos estes agentes? Eu diria que uma das principais conclusões que nós poderemos retirar aqui tem a ver com o facto de as vítimas serem pessoas muito vulneráveis. Já falámos aqui a semana passada e parece que eram escolhidas por essa vulnerabilidade. Eram imigrantes, toxicodependentes, sem abrigo, pessoas que não tinham relações que os protegessem fora dali. E isto é que me choca mais, se vier a confirmar que houve um abuso de poder contra pessoas muito, muito vulneráveis da sociedade portuguesa. Ou seja, muito fortes com muito fracos. E isto, quando quem tem o monopólio da força é a PSP e as forças de segurança, choca-me porque coloca a questão de saber em quem é que podemos confiar. Eu diria que nunca como com este caso a instituição esteve em causa e aí tem que realçar a posição do Presidente do Sindicato, que veio dizer que isto não é aceitável. Do Sindicato dos Oficiais. Do Sindicato dos Oficiais, o Bruno Pereira, que veio dizer que, de facto, esta situação não é aceitável. Sim. O que eu acho é que nós temos que retirar daqui, primeiro, que é preciso haver uma fiscalização, um controle destas situações. Isto não pode voltar a acontecer. Isto tem que parar, ou pelo menos temos que ter mecanismos que permitam essa paragem. Nós falamos de bodycams há muito tempo, as tais câmaras corporais para os polícias. Falamos... Sim, e que servem também para proteger alegadas vítimas, como aconteceria certamente neste caso. Já agora, e porque nas palavras deste responsável pelo Sindicato dos Oficiais da PSP, ele dizia estar muito preocupado com a marca que este caso iria deixar, obviamente, na polícia, mas disse também encontrar na falta de chefias intermédias uma das causas, porque referiu que, pelos vistos, há subcomissários ou comissários que têm à sua responsabilidade 2 ou 3 esquadras ao mesmo tempo. Mas também, enfim, foi o que eu pensei, porque estes polícias que estão visados ou que são visados por este processo passaram, muitos deles são polícias até já com uma longa experiência. Tiveram formação. E tiveram formação na escola de polícia e presumo que não seja propriamente isto que é ensinado na escola de polícia. Perante isso, estas explicações parecem plausíveis? Faltam chefias na PSP, eu acho que é apenas essa a causa? Eu acho que não é só essa a causa, obviamente. Acho que, obviamente, quem faz a confirmarem-se os atos que estão descritos, que nós já lemos, eu diria que é gravíssimo. Como é que alguém tem que ser uma mente doente que faz aquelas coisas? Não pode ser uma pessoa que está no seu estado saudável e normal. E aquela pessoa não pode ser polícia. Quem faz aquilo, nem uma pessoa qualquer pode fazer aquilo sem ter perturbações. Ainda para mais tendo a autoridade policial. E isso preocupa-me. Um crachá. E mais, há uma coisa que nós temos que sublinhar, que é, temos mais de 20 mil polícias. Estamos a falar de 100 e qualquer coisa, o número não é certo ainda, que estavam nos tais grupos do WhatsApp. Mas é preciso sublinhar que não podemos generalizar e dizer que a polícia é toda assim. E isso é muito importante que se diga. Mas a própria polícia, neste momento, se quer recuperar a sua credibilidade, tem que ter medidas eficazes de repressão deste tipo de situações e de prevenção. Eu acho que temos que ponderar como é que vamos impedir que isto aconteça e não é só os bodycams, é também a questão de haver ou não haver câmaras nestes centros de detenção como aquele onde ocorreu tudo isto. Eu acho que para a própria proteção dos polícias e das vítimas, obviamente, tem que haver este tipo de fiscalização. As FIAs, é óbvio que se o Bruno Pereira o diz, eu acredito que havendo FIAs intermédias que possam controlar, porque estamos a falar de situações que decorreram durante um largo período de tempo e isso é que é preocupante. Houve trocas de imagens, houve trocas de vídeos em grupos de WhatsApp com muitos polícias
e isto demorou meses até parar. E isso é que nos deve fazer pensar ainda mais como é que é possível. Será que as FIAs evitariam isto? Ninguém sabe. Vamos para outro tema, Sr. Bastonário. Hoje mesmo o Ministro Leitão Amaro elogiou a AIMA, falou também no número de vistos de residência que, entretanto, foram passados desde o mês de janeiro, mais de 450 mil títulos de residência, de facto um número impressionante, e isto numa altura em que o Parlamento discute ainda a chamada lei do retorno. Mas vamos por partes. Primeiro a AIMA e um caso particular no Porto, em que a delegação da agência limitou a 10 o número de advogados que podem ser atendidos por dia. A Ordem questiona a decisão. Não pode ser apenas uma questão operacional, dificuldade logística momentânea desta delegação da AIMA a limitar este número de advogados? Mesmo que seja, não é admissível que um serviço público limite o acesso de advogados a um serviço público. Eu disse pontual. Pode acontecer, não é? Claro, pontualmente poderia acontecer se houvesse uma situação dramática em que não houvesse pessoas para atender. Eu admito que isso pudesse acontecer. O problema que nós estamos a assistir é que é um problema crónico. Os problemas de atendimento na AIMA, infelizmente, ainda não foram resolvidos. Portanto, considera que a AIMA o fez de uma forma propositada? Mas com que intenção? Eu acho que... Eu gostava de saber, nós temos estado em contacto com a AIMA e estamos, acredito, a procurar uma solução e acredito que a vamos encontrar. Agora, não posso aceitar, enquanto bastonário, que isto seja feito desta forma, com limitação a senhas. Primeiro, isso não é digno. Segundo, dizer que só pode ser num determinado horário. Isto não se faz. Não é assim que se faz. Os advogados têm que fazer o seu trabalho e não podem ter este tipo de limitação, e eu acredito que ele vai acabar. Até porque há boa vontade, mas muitas das vezes os serviços têm regras próprias e formas próprias de funcionar que às vezes até as próprias FIAs têm dificuldade em controlar, e eu acredito que seja o caso e que isto se vai resolver, porque senão a Ordem tem que tomar ainda medidas e tem que, naturalmente, denunciar de outra forma a situação, porque isto não pode continuar. Vamos aguardar quanto à lei do retorno, que está envolta em polémica, porque é mais dura nas detenções e também nas expulsões dos imigrantes do que a legislação atual. O próprio Ministério Público diz que a lei tem o seu destino traçado no Tribunal Constitucional. Concorda com esta previsão de que a lei vai chumbar? Eu acho que, independentemente de nós concordarmos ou não, o que nós estamos a assistir assistimos também com a questão da perda da nacionalidade, que era um tema que já vinha sendo falado há muito tempo como provável inconstitucional, e veio a ser declarado inconstitucional, e parece que vai cair finalmente, ainda não se tem a certeza disso, mas de qualquer forma parece que é quase unânime que viola a Constituição da República Portuguesa. Aqui é a mesma coisa, até o próprio Conselho dos Tribunais Administrativos o disse, por unanimidade, e tinha lá uma pessoa indicada pelo Chega. Portanto, é para desfazer um bocado o mito que anda no Tribunal Constitucional, que os juízes, por serem do Partido A ou do Partido B, vão votar num sentido ou no outro. Aqui, claramente, uma lei que foi apoiada pelo Partido Chega, a pessoa indicada pelo Chega votou contra aquela lei, dizendo que violava a Constituição e as normas europeias. Portanto, o que eu acho é que o que está aqui em causa pode, efetivamente, vir a colocar em causa normas constitucionais e até normas da Comunidade Europeia. Não estamos a falar só da nossa Constituição. Há regras para este tipo de situações e que são estabelecidas a nível europeu. E parece-me, segundo o que tenho lido, e os argumentos têm vindo a público, parece-me que, pelo menos, deverá levantar-se a questão da constitucionalidade se ela vier a ser aprovada. Isso parece-me óbvio, até para evitar futuros problemas em tribunal. Mais vale resolver logo o problema. Aí não vale a pena perder tempo. Na ordem do dia continuou o pagamento de honorários aos advogados oficiosos, que é feito pelo Ministério da Justiça, mas só quando estes casos transitam em julgado e, enfim, como nós sabemos, isso pode demorar bastante tempo, sobretudo em alguns processos. Há poucas semanas, a juíza do caso BES considerou inconstitucional esta norma, que prevê precisamente estes pagamentos feitos desta forma, e até porque neste processo havia advogados sem receber, um desde 2021, o outro desde 2024. Daqui em diante, é assim que se resolvem estes casos, como pagando de que forma a estes advogados oficiosos? Eu quero acreditar, porque houve um anúncio da senhora Ministra da Justiça, que esse tipo de processo iria passar a ter pagamentos faseados e que os advogados iriam receber por atos
de acordo com a periodicidade que vier a ser estabelecida e que essas situações vão acabar. É uma reação que eu aplaudo relativamente à decisão da senhora magistrada do BES e espero que se venha a concretizar, porque de facto os pagamentos faseados são mais do que justos e fazem sentido em todos os processos, não só nos mega. E acho que quando olhamos para isto, nós temos que pensar que há investimento durante anos sem receber um cêntimo. Isto não é justo e acho que estamos no bom caminho para acabar. Este era o caso mais flagrante, um advogado que trabalha num processo desde 2021 e que ainda não tinha infelizmente há muitos qualquer casos espécie assim. de pagamento. Infelizmente há muitos casos assim. Vamos para o último tema. Eu escolhi a entrevista dada ontem ao Observador pelo diretor do TCAP, Rui Cardoso, em que ele fala da Operação Marquês. Diz que pelos tribunais do país já há arguidos a seguir a mesma tática de José Sócrates, com a renúncia de advogados uns atrás dos outros, e questiona a ordem se já há sanções disciplinares para estes advogados que recusaram seguir com os seus arguidos nos processos. Eu acho que essa questão é importante e tem vindo a ser muito falada, nomeadamente dizendo que a Ordem tem que punir disciplinarmente, tem que aplicar sanções aos advogados. E não tem? A Ordem, se entender que existe uma infração disciplinar, terá que aplicar essa sanção. Em primeiro lugar, eu presido ao órgão executivo e nós temos órgãos disciplinares para fazer a aplicação dessas sanções que têm autonomia. Esse é o primeiro ponto que eu gostava de explicar. O segundo ponto é: nós estamos a olhar para este processo marquês, que até chegar a um julgamento passaram mais de 10 anos, quando começaram a ver as tais renúncias, etc. E nós estamos a focar-nos só numa pequena parte do que aconteceu. Ora, quando nós queremos dizer que o problema do processo marquês e das eventuais prescrições depende das renúncias dos advogados, nós estamos a mascarar uma realidade. Nós estamos a ignorar tudo o que se passou anteriormente. Eu defendo, e já defendi até aqui, as normas disciplinares dos advogados têm que mudar. Têm que mudar. Os processos disciplinares têm que ser mais rápidos, tem que haver a possibilidade de suspensões preventivas em casos muito graves, mas isto não vai resolver os problemas sozinho. Tem que ser acompanhado de medidas que façam com que a investigação ande mais depressa, a instrução ande mais depressa e tudo ande mais depressa. E dou-lhe um exemplo também, só para chocar os espectadores, que tem a ver que uma pessoa, por exemplo, que seja, aliás o NAU deu esse caso, que seja afastada de uma outra ordem, como a Ordem dos Solicitadores ou Agentes de Execução ou da Magistratura, se já tiver sido advogada, pode levantar a suspensão da cédula profissional e entrar sem qualquer problema na Ordem dos Advogados, sem que a Ordem possa fazer uma apreciação de idoneidade. Ou seja, se a pessoa pode ou não ser advogado. Sim. E isso demora 8 anos até chegar ao fim, em princípio. De qualquer forma, não queria deixar passar, sobretudo aquilo que foi dito pelo Procurador Rui Cardoso, que a sobrevivência, diz ele, do sistema processual penal está a ser posta em causa com este esquema do processo marquês e que a responsabilidade é da Ordem, porque, enfim, isto sou eu a traduzir do que ele diz, o Sr. Bastonário está a ser brando e devia passar uma mensagem clara de que isto não é admissível em qualquer circunstância. Uma renúncia para impedir que um processo chegue ao fim, se vier a comprovar-se que esse é o objetivo, não pode ser aceitável. Não pode. Uma renúncia de alguém que quer única e simplesmente obstaculizar o decurso do processo não é aceitável. Agora, se o advogado está doente, internado, por exemplo, e apresenta um atestado e uma declaração que esteve internado, não me parece que possa haver infração disciplinar por uma pessoa estar doente, por exemplo. Mas eu sou o primeiro a defender que temos que arranjar uma solução. Eu propus a lista de suplentes para que os processos não parem. Eu, enquanto bastonário, e o meu Conselho Geral propusemos isso. E nós queremos que isso aconteça e vamos continuar a defender isto. A justiça tem que chegar ao fim e não é por prescrição. Mas vamos aguardar também pelas punições Claro que sim. Da Ordem. E se houver matéria disciplinar, elas vão acontecer seguramente. De forma urgente, como pede o Procurador? De forma urgente, aí eu preciso do apoio, e já falei com o Ministério da Justiça, os processos disciplinares da Ordem têm que ser mais rápidos. Isso tem que se alterar a lei. Vamos ficar à espera. Doutor, muito obrigado. Até a próxima semana. Até a próxima semana, Boa noite, Pedro. Boa noite.